Dados da Organização Mundial da Saúde apontam que 8 em cada 10 pessoas têm dor nas costas ou vão ter ao longo da vida. E que em 90% dos casos, o problema ocorre sem a presença de qualquer doença. Muitas vezes ela pode ser causada por má postura, levantamento excessivo de peso, dormir mal, entre outras coisas. E o que fazer quando essa dor aparece? Para a gente saber mais como aliviar essas dores, a gente conversa com a fisioterapeuta Graziela Pilan. Seja muito bem-vinda à nossa casa. Você não veio sozinha, Grazi? Não. Seja bem-vinda. Obrigada. Prazer. Prazer, olá, tudo bem? Tudo bom, bem-vindas. Ótimo, seja bem-vinda à Não nossa vieram modelo. sozinhos e trouxeram coisas. Olha Sim, que alguns demais. acessórios diferentes. Bora ver. Dor nas costas, eu acho que já passou aquela época da gente falar assim, é com a idade. Não, hoje em dia você encontra, acho que de todas as idades, as pessoas com dores nas costas. Exatamente, Bi. É, Isso não mesmo. é? Foi-se o tempo em que a gente achava que a dor na coluna era só um defeitinho, era só um problema das vértebras, um desgaste, né? Hoje a gente olha o conjunto do que o corpo está dizendo pra gente. Então, às vezes, uma dor na coluna não é um desgaste numa pessoa muito nova. Pode ser um conjunto de fatores que estão contribuindo para aquela dor aparecer, né? Então, a gente tem que entender essa causa e trabalhar em cima dela. Perfeito. Geralmente essas dores são de quê? Bom, pode ser de fundo emocional, né? O estresse. Por que quando a gente associa o estresse a uma dor na coluna, uma dor na lombar, a gente não entende, né? Nossa, é só uma tensão muscular? Não é. O cardiologista estava falando agora há pouco dos hormônios, né? Então, quando a gente vive muito estressado, o cortisol no nosso sangue se eleva. Isso causa reações inflamatórias no corpo. E as articulações são as primeiras a gritar com esse cortisol em excesso. Então, às vezes, a gente vai ficar olhando para as vértebras, sendo que são outras as causas para a gente resolver, né? Que interessante. Parece que é uma dor que vai e volta, né? Sim. Justamente por isso. Que anda. Que as anda, pessoas relatam para mim, olha, ela começa aqui, vai andando, vai até andando. a ponta do dedão. Exato. É impressionante como anda. É horrível. exatamente. E existem os tipos, né? Ela pode ser, de repente, crônica. Como que a gente consegue identificar assim, ó, aí, acho que eu tô com um problemão mesmo? Por exemplo, existe um período? Sim, a dor crônica, a gente chama ela de crônica se ela persiste por mais de 3 meses. Então, se você tá um mês ali com a dor, dá tempo de investigar o que pode ser, ela ainda é aguda. Mas se ela estiver persistindo por mais de 3 meses, ela já é identificada como crônica. E aí se precisa investigar o que mais está contribuindo para essa dor, que ela não está sozinha mais no corpo, ela já tem outros fatores contribuindo, como os emocionais que eu disse, enfim. Então, a crônica, para que não chegue na crônica, a gente deve investigar antes. Então, apareceu uma dor, a gente tem que ficar alerta e já buscar resolver, para que ela não persista, continue crônica e se torne algo maior de se resolver. Mas é possível também. Boa. E aqui a gente fala sempre dos exercícios, né? Porque as pessoas falam assim, mas eu tô com dor, é melhor não fazer nada. É o contrário, né, Gra? Imagina os pacientes querem fugir das sessões. Não, hoje eu tô com dor, eu não vou, aí que tem que ir. O que a gente pode ensinar para fazer em casa, pra gente dar aquela melhorada? Tá. Existem exercícios muito simples, eu falo que às vezes a gente fica imaginando, né, que é só aquele estralo que a gente dá na coluna, né, é só eu me estralar aqui que vai aliviar. Não precisa de tudo isso, às vezes movimentos simples, né, o simples funciona. Então, movimentos simples das pessoas fazerem em casa, a gente vai promover uma soltura das estruturas que estão tensas. Legal. Então, é exatamente isso que eu quero passar para o pessoal de casa, soltar de forma simples e funciona, não é só coisas mirabolantes que vão funcionar para a dor ir embora, não. Boa, a gente pensa muito em coluna, a gente pensa nos ossos, né? Mas eu tava lendo as fáscias, né? Porque o nosso corpo é ligado por tudo isso. Conectado. E aí, realmente, se a gente tá estressado ou tenso, aquilo tudo fica muito enrijecido. Aí não tem como, né? Exatamente. Boa, então vamos para os exercícios. Vamos. Eu vou mostrar com as bolinhas porque são os acessórios que eu utilizo e funcionam super bem. Tá. E para o pessoal em casa, depois eu vou trocar pela toalha para ficar fácil de entender também. Então vamos lá, fiquem à vontade. Pode deitar normal, tá? Pode deixar as bolinhas de lado. São bolinhas bem macias, né? Elas são próprias mesmo para essas fáscias que você citou. E para pegar estruturas superficiais e profundas, de soltura mesmo. Vocês vão ver que são movimentos de balanço, de solturas, não tem força envolvida nesse momento. Tá. Para soltar mesmo. Pode pegar a bolinha roxa, tá? Por favor. Eleva o quadril, coloca embaixo do peso do seu quadril, lá no finzinho da coluna. Ai, já. E essa levantadinha, já né? senti aqui, viu? Afasta as pernas. E aí, é como se você estivesse transferindo peso de um lado para o outro. Eu gosto de associar esse movimento como se fosse uma bacia com água e joga essa água de um lado para o outro. Então, vai movimentando e soltando. Isso promove não só a lubrificação das vértebras, das articulações,
mas exatamente essas estruturas tensas que se aliviam com esses cravinhos das bolinhas. Ah, Grazi, mas eu não tenho essas bolinhas em casa. A toalha faz esse movimento também, apesar dela não ter esses cravinhos, ela promove o movimento. Então, pode colocar deitadinha mesmo na horizontal, tá? Se coloca lá embaixo. E, por exemplo, quem tem muita dor na lombar, deve faz ser o uma joguinho. boa, né? Excelente. Fazer esse, Exatamente. E não que só vai refletir na região, por exemplo, eu coloquei ali na lombar. Mas isso, quando a gente fala de fáscia, como você disse, também conecta todas as estruturas, isso vai refletir até na cervical dela. Então eu posso sim usar as bolinhas em qualquer ponto do corpo. Legal. Mas isso vai refletir, vai reverberar até outras partes do corpo e da coluna também. Isso é importante fazer mais ou menos quantas vezes ao dia, quanto tempo? Uma vez ao acordar, antes de dormir, é o essencial. Porque durante o dia a gente está nessa correria da nossa rotina e é ideal que a gente se mexa mesmo. Não fique pensando, né, na postura ideal, em fazer movimentos errados. Mas no momento de acordar, onde a gente acorda às vezes mais enrijecido, ou antes de dormir, que está muito cansado, muito tenso, é ótimo fazer essa soltura. Tá, se faz aquele de colocar a toalha no pescoço, pode tirar. E nunca numa superfície macia, sempre no chão? Pode ser na cama. Pode ser na Eu cama atendo também. alguns pacientes online que eles fazem na cama do quarto, inclusive. Então pode ser na cama, pode ser num colchãozinho no chão, num tapete. Boa. E aí colocou a toalhinha, pode fazer aqueles movimentos simples de rotação para um lado, para o outro. Olha, que Bem parece suave, simples, bem mas quando tá gentil. tudo doendo, Ai, menina, pega, né? hein? Pega. Pega. E devagar, e aí muitas vezes os pacientes chegam assim, ai, mas não vai, vai fazendo, que vai soltando e vai, eles vão relatando isso. A melhora e a soltura, o corpo vai agradecendo os movimentos suaves. E aí pode fazer círculos com a ponta do nariz, como se estivesse desenhando bolinhas, que esses movimentos vão mexer nas primeiras vértebras também, e nessas estruturas conjuntivas, né, nesses tecidos que conectam. E tem a quantidade? Geralmente faz a mesma quantidade dos lados, mas quanto mais ou menos será? Não, também não é uma preocupação. Eu digo para fazer até sentir melhor e alívio. Ah, legal. Então pode ir repetindo até sentir que soltou, aliviou a dor. Tá excelente. Vai mudando as regiões do corpo que vai colocando a toalha, vai se movimentando. Aí a gente pode associar o movimento dos ombros, por exemplo. Pode fazer sim a bolinha mesmo, tá? Que daí em casa também dá para fazer. De aproximar o ombro na orelha, elevando e afastando na direção do pé. Então, enquanto a toalha está lá no pescoço, ela está causando uma pressão leve nessas estruturas, mas que movimentando outra parte do corpo eu consigo soltar e reverberar esse movimento mais longe à distância. E da mesma forma que ela está fazendo no ombro, eu posso lá para o pé, por exemplo, ó. Pode esticar sua perna direita ou esquerda, tanto faz agora. E aí você faz o movimento de acelerar, desacelera, com o calcanhar no chão. Esse movimento do pé vai puxar lá no pescoço, tanto que quando a gente põe a bolinha, isso é mais visível, dá até pra ver. Quando a gente põe a bolinha no pescoço, o pé mexe, o corpo repuxa junto, tem um balancinho lá em cima. Então tá mesmo tudo conectado. Pode fazer mais rapidinho agora para fazer uma soltura mais rápida, sabe aquele pulinho? Nossa, que legal. Mas Isso sempre, acho que... sempre muito suave no início, né? Sempre Tudo tranquilo, suave. até soltando Exato. tudo. Para fazer em casa, é o ideal que a gente faça assim, suave, para ir soltando, aliviando e não ficar preocupado de estar fazendo errado e nem piorar alguma lesão já existente. Boa. Para acordar, isso aí é uma boa, porque a gente às vezes Solta fica encolhido, tudo. né? Exatamente. O que mais que a gente pode fazer? Dobrar. Agora junta as pernas. Essa soltura vai promover toda a pelve que às vezes fica enrijecida de trabalhar muito sentado ou muito em pé o dia inteiro. Essa soltura também é essencial para a lombar, mesmo que a toalha esteja lá na cervical. Pode abrir uma perna até encostar na mão, no colchãozinho e afasta o outro lado. E vai alternando os lados, promovendo essa soltura. Eu falo que as bolinhas são ideais por causa dos cravinhos que estimulam esse órgão. Né? Mas a toalha também é ótimo. Essa toalha poderia estar ali na lombar enquanto realiza esse movimento? Também. E as pessoas em casa, às vezes elas ficam preocupadas porque nem sempre elas conseguem alongar tanto, né? Mas é assim mesmo, né? Com o tempo, o corpo vai esquentar, aquela assim, com o tempo vai melhorando, né? Exatamente, é isso aí. É, porque às vezes as pessoas falam, mas eu não consigo. Vai com calma, vai tentando, devagar. Vai soltando. Isso aí. A gente tem que ter essa paciência, essa tranquilidade e gentileza com o corpo também. Não só querer promover algo imediato ali de alívio, né? O corpo entende esse recado muito bem. E fisioterapia é isso mesmo, é uma paciência, é dia a dia, devagar, né? As pessoas acham que é tudo muito rápido, né? O que eu posso te comparar, né? Eu costumava trabalhar de forma mais tradicional nos meus atendimentos e levava esse tempo, que todo mundo conhece, todo mundo já fez e sabe.
Mas quando a gente começa a estimular esse órgão, a fáscia, os resultados são mais rápidos. Porque é ele que conecta todas as estruturas, ligamentos, tendões, articulações. Então é como se ele avisasse todo mundo ali que dá para melhorar. Então, eu observo esses resultados um pouquinho mais rápidos quando a gente faz essas solturas. Que maravilha! Tem mais algum último pra gente finalizar? Tem, pode tirar a toalhinha. Vamos fazer com a bolinha agora, tá? Pode pegar aquelas duas azuis. Eu te ajudo? Levanta um pouquinho pra eu pôr na sua Tá bom, ela foi lá, buscou a bolinha. Tá boa, tá bem ela, viu, Biane? Sou eu que puxo com o pé aqui, ó. Tá bem, tá bem. As mãos na nuca, fecha os braços. Fecha, sobe, alongando a pele da cervical. Ai, e que deita. delícia, isso é bom, hein? É maravilhoso, vai fazendo toda essa soltura da parte das costas. E não precisa ficar só nessa posição, né? Aqui a gente está demonstrando só nessa postura, mas a gente faz deitado de lado, de barriga para baixo, sentado, em pé. Essa soltura pode acontecer de várias posições, de diversas formas. E agora deita e abre os cotovelos. Isso. Só da bolinha tá ali já tá provocando estímulo de alívio. Eu adorei. E você de casa, você viu que a gente ficou até calminho aqui, né? Pois porque acho que a gente vai sentindo menina, as nossas costas assim, né? Vai aliviando a gente também. Aliviou a gente, né? gente, exatamente isso, ó, relaxado. Então você de casa aproveita e fala, Biane, mas como é que eu faço? Entra de novo no YouTube, que a gente vai colocar lá e você vai assistindo e vai fazendo junto, porque eu acho que é a melhor forma da gente aprender. É verdade, a repetição. Exatamente isso, e aí você vai observando, porque tem cada passo ali que a Tassi fez e você vai ó, arrasar, tirar 10 na sua prova e melhorar. Tassi, muito bem. Adorei. Que Ela é ótima, isso, ela é arrasou. ótima. Gra, muito bem, muito obrigada, Imagina, viu? Seja prazer é bem-vinda. Bem-vinda Obrigada. sempre à nossa casa. Prazer. E você de casa, aproveite para mandar mensagem, para seguir @doutora Graziela Pilan com 2 L's para vocês. E sem estresse, né? Gra? Tranquilo. Sem estresse, por Nenhum. favor. Muito bem, muito obrigado.